Se eu tiver uma determinada faixa vibratória, uma situação de Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. uma vitória para a gente já vai andar com mais segurança. A tua postura. O olhar de Hamed sobre vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa. Como reivindicar esse poder pessoal? Para reivindicar esse poder é só resolver toda manhã afirmar que você o detém. O diagrama no final deste capítulo relaciona algumas afirmações de poder pessoal que estimularão essa energia. Inclui também algumas afirmações de invulnerabilidade emocional para construir sua bolha de proteção, já que esse escudo tem muito a ver com a posse do poder pessoal. Edgar Cayce, o grande profeta adormecido, fez outra afirmação importante a respeito do poder. Ele falava sobre a importância de desenvolver a raiva positiva. E eu enfatizo a palavra positiva. Raiva positiva é a raiva controlada, que não é dirigida a outras pessoas ou a si mesmo, mas, antes, à força negativa que tenta empurrá-lo para baixo. Ela é usada para catapultá-lo rumo à luz e à positividade. Há um poder enorme ligado à raiva. A ideia é canalizar esse poder de forma construtiva. Jesus disse para um de seus discípulos quando este começou a reclamar: "Afasta-te de mim, Satanás." Acho que a raiva positiva tem a ver com a existência de um pouco de emoção verdadeira por trás do poder pessoal. Ao pronunciar as afirmações, é preciso dizê-las com verdadeiro poder emocional. Caso contrário, não irão funcionar. Quando você leva a sério, o subconsciente torna-se servo seu. Mas você precisa fazer que ele lhe sirva e não pedir apenas. É também importante ressaltar aqui que Deus não vai controlar a sua mente subconsciente para você, por mais que você reze. Isso não é obrigação dele, é sua obrigação. Toda manhã, ao levantar da cama, você pode reivindicar o seu poder e se comprometer a tornar-se senhor da sua própria vida. É possível ser afetuoso, servir a Deus, ter um dia excelente e não deixar que nada no universo o demova das tarefas agendadas. Assim que tiver firmado o seu poder, então poderá orar pela ajuda de Deus e fazer algumas afirmações e visualizações a fim de programar a mente subconsciente da maneira que você deseja que ela trabalhe por você. Esse é o poder fundamental do universo. Você precisa se dar conta do poder que está à sua disposição. Como então poderá deixar de vencer essa guerra? Como então deixará de chegar ao cume da montanha? Como poderá deixar, com todo esse poder, escapar de suas mãos o sucesso? Além disso, é bom lembrar que cada um de vocês é filho ou filha de Deus, verdadeiramente, e todos formam uma coisa só com Deus. Assim, será que Deus e os filhos e filhas de Deus podem perder uma batalha contra Satã, que é outro nome para ego, ilusão, pensamento negativo? Minhas duas afirmações espirituais favoritas. 1. Deus, meu poder pessoal e o poder de minha mente subconsciente são uma equipe imbatível. 2. Tranquilizai-vos e reconhecei: eu sou Deus. Outro método de aumentar seu poder é visualizar um símbolo que denote o seu poder integral. Talvez uma espada, uma coroa, o cajado de Moisés, um taco de beisebol. Se você combinar esse tipo de imagem com suas afirmações, vai sentir um poder ainda maior. É zoeira, mas não é, no fim das contas, assim, o que eu vou falar, tá? Se esse símbolo de poder pode ser qualquer coisa, me lembrou, na verdade, um batom novo para as mulheres, né? Que mulher que não se sente tão poderosa quando tem um batom novo, né? No fim, é mais ou menos isso. Mas é sério, agora ficou minha dúvida mesmo, assim, esse símbolo, ele tem que ser um símbolo com algum significado ou um símbolo que tenha significado pra gente pessoalmente, assim, o que vocês acham? Nossa, eu pensei a mesma coisa, só que na hora que ele falou isso, assim, talvez eu esteja pensando de forma errada. Mas lembra, Fátima, eu não vou saber dizer como que você fala, mas quando você fala assim, que muitas vezes a gente se apega muito a um símbolo. Será que nesse sentido aí que ele está falando, é só para a gente
Porque é sinal que a gente tem pouca fé na gente mesmo, então a gente precisa de um símbolo para simbolizar aquele poder, ou não? Às vezes, Eu não consegui... também. Você pensou nisso, é uma né? muleta, né? Aquela coisa Isso, é uma muleta, é. É uma muleta. Será que Tem ter- esse símbolo aí não é só uma muleta, tipo, para você acreditar? Porque é o É um contrário, talismã, quando você... Um talismã, isso, é uma pedra, ou é uma imagem de um santo, é alguma coisa para que você... Como você tem pouca fé, então você tem que ter aquilo na sua mão. Não é pouca fé, sei lá. É pouca fé mesmo. Não acredita muito em você, não acredita muito naquilo que você não vê. Você ainda precisa de algo tangível, alguma Material, coisa que né? você segura para você se sentir forte. Eu vejo muito isso, assim como eu tive síndrome do pânico e depressão, né? E para eu conseguir uma das minhas melhoras da cura, eu tinha um negócio que eu tinha que carregar, que era um vidro de um remédio vazio. Não tinha nada lá dentro. O remédio já tinha acabado. Eu sabia disso, mas eu não podia sair de casa sem ele. Eu fiquei andando com aquele vidro vazio 5 anos. E o mais interessante é que não podia comprar sem receita, mas eu não tinha receita, mas para mim não me importava, porque eu achava que se eu passasse mal, alguém ia achar aquele vidro e ia saber que eu tinha que tomar aquele remédio. Olha que nível que chega a mente da pessoa. Da gente, né? Não vou falar de mim, vou falar da gente. é verdade. Olha que nível que chega. Como é que pode assim ser tão... Mas é isso mesmo, Célia. A Daila fez um comentário, mas de repente um batom, na verdade o batom tem um poder feminino mesmo, né? Mas aí ele está dizendo do poder pessoal, pode ser aquilo que você escolher como amuleto. Uma imagem de Cristo pode ser um amuleto, uma vela pode ser um amuleto. Quando, quando a pessoa tem muita dificuldade, às vezes, de acreditar que ela é capaz de produzir algo bom, e a pessoa tem filhos, por exemplo, você pode falar para a pessoa pensar nos filhos. Porque o filho é uma produção que vem da pessoa, entendeu? Sim. Então, de repente, é uma forma da pessoa entender, olha, você é capaz de produzir, é tudo simbólico, né? Mas é isso mesmo, às vezes a pessoa precisa, quanto mais fragilizados estamos, mais nós precisamos de alguma coisa para o poder pessoal. O terço, uma pessoa que anda com o terço, e por aí afora, entendeu? Sim. Te conecta com o teu poder. Essa é a ideia. Estou com o terço, eu estou protegida. Acho que os cristais, eles entram aí também, né? Cristal entra aí também. Qualquer coisa, né? Tudo. Você se sente protegida junto daquela peça, né? É meio efeito placebo, né? Mas funciona. Sim. De uma certa forma, você tira o potencial de você e põe naquilo, né? Assim, você dá um significado, um sentido maior para aquele objeto. Quando, na realidade, aquele sentido maior, está em você, mas... Falando assim por mim, por uma experiência bem recente até, para mim, eu acho que não é só você colocar poder naquilo, mas é uma coisa que te lembra o poder que você tem. Para mim, assim, há um tempo atrás, pena, eu achava pena de pássaro, assim, e para mim era realmente uma memória de tipo assim, eu tenho direito a ser livre, sabe? Fazer as minhas escolhas. Então não é que eu colocava poder, eu precisava andar com aquilo, mas toda vez que eu via eu lembrava que, não, isso me lembra liberdade, isso me lembra que eu estou lutando pela minha liberdade, entendeu? Então, na verdade, para mim, pelo menos, era mais um reminder, né? Uma coisa assim, mais para puxar a sua memória, sabe? Porque a gente acaba entrando na rotina, esquece tudo isso, e aí aquilo me lembrava, entendeu? Mas é diferente, né? É diferente de você ter que andar com a pena na mão para se sentir livre. Com certeza. Essa dependência, né? Porque vira uma dependência. Vira uma dependência. Se você não sai de casa sem aquilo na mão. Muito doido o negócio.
Não, eu concordo. Eu só acho. No que eu tô falando é que assim, eu acho que o símbolo em si, ele pode ter esses dois, ser encarado dessas duas formas, entendeu? Realmente uma coisa que você põe poder e que você precisa daquilo, e uma outra coisa que só te ajude a lembrar quem você é, o que você quer, enfim, né? Pelo que você tá falando. E outras coisas mais. Só da raiva, raiva positiva. Eu entendi. A raiva positiva é como se fosse garra. Você realmente usar aquela força da raiva, mas para te impulsionar para frente. Eu acho que ela não ouviu. Não, ninguém vai falar nada? Ouvimos sim. Eu acho que é aquele momento que você começa a ter raiva, assim, não, como ele fala, não de... É que assim, eu acho que eu já senti isso de todo mundo, né? É assim, raiva da situação, assim. Você cansa da sua preguiça, ou você cansa, né, de... Não é de você não se pune, mas eu sinto assim, que é uma raiva, assim, da situação e isso te dá uma força para vencê-la. Não sei se alguém aqui já vivenciou isso. Exatamente isso que eu penso também, Monique. A situação assim que você sabe que você precisa fazer alguma coisa, que você tem que fazer, que está ao seu alcance, e de repente você não consegue, se não tiver, você vai ficando com uma raiva, então você tem que usar aquela raiva não para se punir, não para entrar mais no buraco, mas para sair desse buraco. Exatamente. Eu pensei a mesma coisa. Raiva de ter deixado você chegar naquele lugar, né? Naquela situação. Exatamente. De ter se colocado naquela situação. Isso. Ter permitido. A raiva como um todo, eu acho que ela tem um grande poder, né? Faz a gente fazer coisas que a gente nem sem pensar, né? Que é uma palavra muito forte, né? Raiva, assim, se a gente for pensar, acho que é isso que assusta, né? Como que isso pode ser positivo? E o pessoal que brinca, né? Eu vou na academia na força do ódio. Mas é uma raiva positiva, assim, um ódio positivo de não querer mais, de querer vencer aquilo. Então tentando achar essa raiva. É engraçado que acho que você falou do batom, Daily, então quando eu olho para você eu lembro de alguma coisa. Isso do poder, não é bem isso que ele está falando, ele está falando de um poder muito maior, todo mundo já entendeu. Mas vamos supor, tem uma pessoa, as pessoas, vamos colocar assim, elas podem olhar até para uma roupa e aquela roupa ter uma conexão com ela. Então pode ver que tem pessoa que fala assim, olha, essa roupa me dá sorte. Não, essa roupa me deu azar. Então, né? Tá vendo? Toda vez que eu coloco essa roupa, me dá azar. Uma pessoa, às vezes, ligada a futebol, olha, essa camiseta dá sorte para o time. Então, parece que aquilo, de alguma maneira, traz uma fé, como a Célia falou, uma energia. Então, as pessoas se conectam muito com essas coisas, precisam ainda muito dessas situações ou peças, materiais, para fortalecê-las de alguma maneira. É claro que tudo vai trazer uma memória para nós, porque isso é do nosso dia a dia, toda situação, um óculos, um cabelo, enfim, mas pode perceber que para algumas pessoas isso é mais evidente. Eu conheço pessoa que, quando fala de uma determinada situação, é aquela roupa porque ela sempre me dá sorte. E com certeza ela volta e ela acredita que realmente, tá vendo, toda vez que eu uso, dá tudo certinho. É energia, né? Mas é que ela pôs a energia positiva na roupa. Exatamente. Não é a roupa, é a energia. Ou se a pessoa usar a roupa e dá alguma coisa errada, ela fala, essa roupa me dá azar. Então, quando ela for usar aquilo, ela já vai com a mente do tipo, só que não vai dar certo, porque eu trouxe isso, porque não sei o quê. E as pessoas ainda precisam dessas conexões, né? É a cor branca no final do ano, a amarela. A cor branca, as simpatias, as simpatias todas, né? Mas acho que também tem uma questão também de pôr, sei lá, de um pouco de controle, né? Em situações que você não pode controlar, que nem, por exemplo,
o time do futebol, sei lá, ou a situação que está um pouco fora de controle da pessoa, ela colocar poder naquilo é como se ela reativasse um pouquinho do controle dela. Então, eu estou fazendo a minha parte para que tudo dê certo, sabe? Não sei, eu acho que também tem um pouco disso, sim. Ele vai falar um pouco da autoestima aí também, né? Eu diria que o que ele está trabalhando, que também está conectado com as coisas da fraternidade, é o resgate desse poder. O caminho que você fizer para resgatar, não importa, é o seu caminho. A questão é resgatar o seu poder pessoal, o seu poder interior, a sua força. Como você fizesse, para mim é importante essa... Guardei o toco do lápis agora, entendeu? Quer dizer, se aquilo for útil para te conectar com você e que venha para fora esse poder, é isso que importa. A forma de cada um é de cada um. O ponto é que nós possamos permitir que cada um utilize a sua forma para trazer esse poder para fora. Que aí entra até a questão do livre-arbítrio. Não interferir no que a pessoa, como a pessoa acessa esse poder. Não dirigi-la, simplesmente auxiliá-la a fazer essa conexão. Só. Só que você falou agora, Fá, eu lembrei de um vídeo que eu vi esses dias, e ele estava falando, era o Saint-Germain, né? E ele mesmo trazendo uma mensagem pra gente, e aí ele falando que é engraçado, né? Porque o trabalho deles é justamente nos conseguir levar, né, para a quinta dimensão e conseguir a nossa ascensão, né? E o desafio deles, enquanto mestres, é não nos julgar. Então, você falou isso agora, eu acabei lembrando desse trecho. Ou seja, nós temos o desafio, né, no nível que nós estamos, de realmente conseguir fazer esse processo de ascensão. E eles também têm um desafio, né, que é conseguir nos auxiliar nesse processo, respeitando o nosso momento, a nossa história, a nossa jornada de cada um, né? Então, e aí cada um vai ter o seu momento de fato de ascender, né? E aí, quando você falou isso, eu lembrei desse vídeo, né? Então, na verdade, todos nós aqui estamos nesse processo. E achei engraçado porque, normalmente, a gente já o vê, né? Então, eles também têm os próprios desafios, né? Essa jornada deles também é existente e a cada etapa nós teremos novos desafios a traçar, né? Dentro dessa busca do poder pessoal, individual e coletivo aí que a gente está falando, né? Eu acho que é até uma questão de autocontrole. Eu ia falar uma coisa na terça, que eu esqueci, e você falando agora eu me lembrei. Eu vou fazer um comentário mais sobre aquelas informações, sobre a tradução das obras lá do Chico, do Emmanuel, e tem uma carta muito bem feita, de um advogado até, tal, que isso eu não passei para vocês, mas isso é fácil de achar. Você vê assim, ó, nós não podemos alterar nada de ninguém. Quem dá o direito de você traduzir achando que você vai colocar... Você não faz isso. Porque isso é uma obra, tá? Na carta ele deixa bem claro, eles, né, falam, ó, o espírito falou daquele jeito, ó, a Joana fala daquele jeito. Ninguém tem o direito de alterar aquilo, aquele é o jeito da Joana. Tá? Emmanuel, Chico, Hamed, quer dizer, é um exercício nosso de não ter esse domínio, de não querer dominar, controlar, nada, não tem direito. Você não pode fazer isso. Que dirá de um espírito desencarnado, enfim, né? E até, é como eles falam, quer dizer, também é uma coisa que nós sempre conversamos aqui, né? Quer dizer, quando eu suponho que eu vou traduzir para a pessoa entender melhor, já sou eu pensando que eu tenho que fazer isso, mas ninguém pediu. Isso não é autorizado, ninguém pediu para você fazer isso. Ninguém pediu para traduzir o que eu falo, ninguém pediu para procurar alguma coisa, que dirá de um espírito. Né? Então, isso é lei do universo. Então, quando nós estamos aqui falando, né, que é o que você colocou, esse é o nosso desafio, de aprender a sair dos controles, das manipulações, dos apegos, porque se eu quero resgatar esse poder que está dentro e não fora,
E nós sempre lemos isso, quer dizer, eu não olho para fora, eu olho para dentro. E esse é o caminho individual e intransferível. E eu não posso mudar nada de ninguém. Tá? Se alguém chega e faz algum comentário ou pede algum tipo de orientação, você pode conversar com a pessoa, mas sabendo que assim, você pode conversar, mas a escolha é da pessoa, é de cada um, é o caminho de cada um. Fábio, você falando isso, eu lembrei de quando a gente aprende sobre contação de história para criança, que a gente leva bronca porque a gente quer mudar a história, porque acha que a criança não está pronta para ouvir. E assim, pode interferir, né? Tipo, você adulto não tá dando conta daquele conteúdo, mas a gente vai manipulando as histórias, os conteúdos, porque acha que vai ser melhor para o outro lidar. É isso mesmo. Então, você supõe que a criança, ela nunca está preparada. Então, você já conta com a criança frágil. Se pensar ainda, se unir com isso, com a projeção, então quem que está frágil aí? A criança ou a pessoa? Que não é nem capaz de se dirigir à criança falando como deveria. Onde é que está o ponto aí? Já que nós falamos tanto sobre projeção, o que está projetado aí nas histórias? Me lembrei dessa história, vocês falando de criança, né, do que a criança pode absorver. A gente tem que passar para elas, num primeiro momento, até perguntar que palavra é essa, né? O que significa isso? Porque se a gente ficar dourando a pílula aí, ela nunca vai descobrir palavras novas, né? E aí eu tenho um aluninho que esses dias ele perdeu o bichinho de estimação dele. Estava muito triste. Era um galo. Para onde ele ia, ele levava o galo. Foi assim, chocante mesmo, na rua, todo mundo conhecia e tudo. Aí ele mandou um áudio, né, me dizendo o que tinha acontecido e tudo. Aí uma outra amiga minha veio, que também conhecia ele, tinha sido professora dele, falou, né, fulaninho, como é que você tá e tudo mais. E eu fiz umas chamadas de vídeo com ele, né, para dar aquela força, aquela coisa toda. Aí ela me disse que ele tinha dito assim, tia, a tia Camila tem ligado para mim, tá me ajudando a superar. Fiquei, nossa, né? Me ajudando a superar. Aí eu contei isso para uma amiga minha e ela disse que a filha dela disse que a mãe parece que teve um problema no carro também, se traumatizou com alguma coisa, e ela disse, tia, vamos comigo, porque a minha mãe não superou isso ainda, viu? Ou seja, a gente pensa, né, que os meninos estão dormindo, não estão ligados, prestando atenção no que é. E a gente realmente tem que apresentar, né? Se não sabe, pergunta. E é assim que se dá a educação, principalmente dentro de casa, né? Muitas vezes a gente diz, não quer nada não, menino, deixa pra lá, não sei o quê. Quando, na verdade, a gente tem que realmente tratar de igual para igual, né? Do que ele pode descobrir. Muita coisa, né? Muita coisa para aprender. Vamos botar a nossa raiva positiva. A raiva positiva, eu acho que é muito o que elas falaram mesmo, né? Você pode ver que uma pessoa depressiva, na tristeza, ela paralisa. Mas se você está na raiva, aquilo te impulsiona. Não é para destruir o outro. Até se você falar, agora eu vou provar. Aquilo te mobiliza toda uma energia. Então, nesse sentido, a raiva é mais positiva mesmo. Não, a raiva não é movimenta, né? Muito! Movimenta. Tipo, você tá com raiva daquele cara. Tipo, a raiva te movimenta a se afastar. Depois você vai cair na tristeza, mas pelo menos por hora, ela dá um empurrãozinho. Eu gostei de você ficar na tristeza. Não, em algum momento a tristeza vai chegar, né, Xavier? É verdade. Mas um dia por vez. Sim, um dia por vez. Ou não. Você descobre que, na verdade, você tinha que se afastado antes, entendeu? Pode ser. Fica com raiva porque não fez. Feio, né? Você fica com raiva porque você não fez antes, né? Também. Transforma em garra, né? Porque te joga para frente, né? Transforma em garra, te joga para frente. Você não vai destruir o outro, você vai provar para você mesmo que você faz. Exercício de desidentificação e
identificação. Instruções sugeridas. Toda manhã e toda noite, durante 21 dias, você deve repetir essas afirmações 3 vezes em voz alta, até que penetrem totalmente na sua mente consciente e subconsciente. Exercício de desidentificação. Eu tenho um corpo, mas não sou esse corpo. Meu corpo pode se encontrar em diferentes condições de saúde ou doença. Isso nada tem a ver com o meu ego verdadeiro ou o eu verdadeiro. Eu tenho um comportamento, mas não sou esse comportamento. Todo o meu comportamento provém dos meus pensamentos. Como não desenvolvi o controle de mim mesmo e assim ainda funciono no piloto automático, às vezes me comporto de forma inadequada. Mas ainda que eu me comporte bem ou mal, eu não sou esse comportamento. Isso nada tem a ver com o meu verdadeiro ego, meu verdadeiro eu. Eu tenho emoções, mas não sou essas emoções, porque ainda não desenvolvi o controle de mim mesmo. Minhas emoções às vezes são negativas e outras vezes positivas. À medida que eu for me assenhoreando de minha vida, isso irá mudar. Embora uma onda de emoções possa me dominar, eu sei que não sou essas emoções. Minha verdadeira natureza não irá mudar, eu permaneço o mesmo. Eu tenho uma mente, mas não sou essa mente. Minha mente é a ferramenta que tenho para criar as emoções, o comportamento e o corpo físico, ainda como as coisas que atraio para a minha vida. Porque ainda não desenvolvi o controle de mim mesmo, minha mente às vezes me governa, em vez de eu controlar a minha mente. A mente é o meu instrumento mais valioso, mas não é aquilo que eu sou. Profundo, né? Você é um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você é tudo isso, mas essas partes também não são só você, né? Sabe o que me parece? Parece o livro de Orco, só que com ele expandido. Com outra roupagem. Expandido, é outra roupagem. E na verdade, o que ele está fazendo aí? Trabalhando o eu sou. No final das contas, ele está dando o caminho para o eu sou. E aí só que ele, formato, né? Como a Fátima falou, ele transcreveu do formato dele, mas é a mesma linha, né? Ele for ver a mesma linha. Mas que mais? Para mim vem a pergunta assim, ok, a mente é minha, mas eu não sou só a mente, as emoções são minhas, mas eu não sou só emoções, etc e tal. Mas afinal, o que eu sou, então? Um espírito. A soma de tudo isso e mais, né? Eu sou um espírito, eu não sou o corpo. Eu não sei, eu fiquei pensando nesse exercício que ele vai falando da nossa amplitude. E cada vez que a gente se limita a uma coisa, a uma situação, a um sentimento, a gente tem que trabalhar essa desidentificação. Porque a gente, nesse lugar, fica enviesado, fica limitado. Se define e se limita, né? Uhum. Você não é só isso, né? Você é muito mais que isso, né? Sabe o que você me fez lembrar? Por exemplo, se você briga com alguém, o que ele está falando, você pode ter uma determinada emoção, você briga com alguém, e a pessoa passa a te julgar por causa daquilo, e às vezes você está querendo mostrar para a pessoa que você não é só aquilo. Não sei se eu me fiz, se deu para entender, né? Então, porque às vezes a pessoa fica incomodada porque naquela situação ela teve uma reação. Mas ela não é só aquilo, ou às vezes nem era aquela reação que ela queria ter. É o que ele diz, é muito mais do que aquilo. Só que muitas vezes a pessoa, na limitação dela, ou sei lá, nos processos psicológicos dela, porque na verdade é uma leitura de Saint-Germain com um pouco de psicologia, né? Muito de psicologia, na verdade, né? Que é até bem mais gostoso de ler, pelo menos para mim, né? Sou suspeita para falar. Mas então, às vezes, a pessoa fica presa numa determinada atitude da pessoa e a pessoa é muito mais do que aquilo. E aí,
a pessoa também tem que estar muito bem com ela para não ficar intimidada ou deprimida, cair, porque o outro só vê ela daquela maneira. Na verdade, o que eu estou falando, acho que até é muito fácil de acontecer, né? Eu me lembrei, Fátima, que eu estava observando algumas coisas que, assim, na minha vida, né? Porque é como a gente já comentou sobre o autoconhecimento, ele vai mexer em coisinhas bem desagradáveis, né? Mas que a gente precisa erguer mesmo, botar os peitos para fora e mostrar que está aqui para resolver, né? E balançar. E aí eu tenho uma pessoa uma colega, que eu já percebi que eu tenho uma certa, sei lá, uma certa raiva, como diz hoje em dia, um certo ranço, né? Gratuito mesmo, sabe? Eu fiquei, meu Deus, por que essa pessoa não fez nada de mal comigo, né? Assim, não fala mal de mim, e eu tenho esse ranço dela. Aí eu comecei a observar e eu percebi que ela tem tudo que eu não gosto em mim. Ela tem medo, a forma de falar, entendeu? Assim, uma coisa que se treme. E eu comecei a perceber, assim, medo de fazer certas coisas que eu tenho raiva porque ela não vence isso e no final das contas eu não venço. A minha raiva é porque ela tem muita coisa assim, que eu tenho dentro de mim que eu não consigo vencer. E aí eu estou tentando buscar uma forma de trabalhar isso, porque o ranço continua. Mas diz que assim, é isso, né? Diz que tudo que irrita, quando você olha para uma pessoa, tudo que irrita nela, tudo que você vê e não gosta, porque é um reflexo de você, né? É o que está dentro de você que você, entendeu? É o teu eu que você está vendo. É desse jeito. Tem que trabalhar em você. Mas aí eu acho que desde assim... quinta-feira passada que eu tô nesse negócio aí desse eu sou, né? Repetindo de manhã e de noite. Os olhos caindo aqui de sono e eu repetindo. Tem hora que eu acho que eu fujo, né? Porque ele disse que você tem que fazer concentrado, né? Dentro mesmo do negócio, mas tem hora que é o meu corpo, é a minha mente, opa, troquei tudo. Mas eu achei, Camila, em cima do que você trouxe, né? Que como ele está falando, se eu não sou o corpo, né? Então o outro também não é, né? Então é legal que tudo que a gente está falando para si aqui, a gente também consegue falar para o outro e trazer uma tranquilidade interna muito maior, né? Ou eu não sou o corpo, eu não sou aquele comportamento. Então quando o outro também tem um comportamento que me desagrada, eu entendo que ele também não é aquele comportamento. Eu não sou essa emoção. E aí ele chega com uma carga emocional enorme em cima da gente. Às vezes a gente recebe essas cargas, né? E aí você vai falar, pô, mas ele não é. Ele é muito mais do que isso também. Assim como eu sou, né? Então acho que aqui é legal fazer esse exercício também pensando em tudo que o outro, né? Para a mente é a mesma coisa, né? Então, ele não é isso que está na mente dele, né? Então, assim como eu também não sou, né? Talvez alivie, né? Acho que é legal fazer isso olhando o outro também, né? Dentro desse processo. É verdade. Eu acho que assim, tem muito a ver com o eu sou, mas é interessante isso dele estar trazendo para esse olhar psicológico, porque primeiro quando ele fala da desidentificação, a gente também podia usar o termo aqui desconstrução, né? Que a gente usa muito, né? Então, assim, antes de falar o que eu sou, eu estou dizendo o que eu não sou. Para não ficar com dúvida depois quando a gente chegar lá na frente para falar toda a potencialidade que a gente tem. Então, cara, entende que você não é o que está te limitando hoje. Você é a potencialidade máxima. E aí é o que ele vai falar depois, né? Eu acho que é bem legal a forma como ele constrói isso no livro, né? Talvez por isso que acaba ficando mais fluido, né? E depois de falar do não ser, exercício de identificação. O que sou eu? Depois de desidentificar-me, o eu, dos conteúdos da consciência, afirmo que eu sou um centro de pura autoconsciência. Sou um centro de vontade e poder pessoais capaz de ser a causa e o criador de cada aspecto da minha vida. Sou capaz de dirigir, de escolher, de criar todos os meus pensamentos e emoções, o meu comportamento,
a saúde do meu corpo e as espécies de coisas que atraio para a minha vida. É isso o que eu sou. Afirmações para ter poder pessoal e tornar-se causa criativa. Eu sou o poder, o Senhor, e a causa de minhas atitudes, emoções e comportamento. Sou 100% poderoso, amoroso e equilibrado em todos os momentos. Sou poderoso, saudável e completo dentro de mim mesmo. Tenho preferências, mas não apegos. Sou totalmente poderoso e decidido em tudo o que eu faço. Tenho perfeito controle sobre todas as minhas energias a serviço de um objetivo espiritual amoroso. Sou o Senhor de minha vida e minha mente subconsciente é minha amiga e serva. Sou um centro de pura autoconsciência e vontade, com a capacidade de direcionar minhas energias para onde quer que eu queira enviá-las. Sou poderoso, centrado em mim mesmo e amoroso em todos os momentos. Sou poderoso e centrado em mim mesmo em todos os momentos e não permito que nada do universo exterior atrapalhe o meu equilíbrio. Detenho 100% de meu poder pessoal e prometo jamais dar esse poder à minha mente subconsciente ou a outras pessoas quaisquer. Tenho autocontrole e autodomínio perfeitos em tudo o que eu faço. E a invulnerabilidade emocional. Sou totalmente invulnerável à energia negativa de outras pessoas. A energia negativa dos outros se desvia de mim sem provocar nenhum efeito. Sou eu mesmo a causa de minhas emoções e não outras pessoas. Jamais darei novamente aos outros tal poder sobre mim. A energia negativa de outras pessoas ricocheteia em mim como se eu fosse uma almofada de borracha. Eu ouço o que os outros me dizem. Entretanto, só assimilo aquilo que eu resolvo assimilar. O único efeito que a energia negativa de outras pessoas tem sobre mim é o efeito que eu permito que ela tenha. De agora em diante, decido não mais ser afetado. Nossa, gente, amei. É o sonho, né? É um sonho. E essa parte, né, de ele realmente ter seu rumo e, não tem interferência de ninguém, ninguém interfere na sua vida, você é dono de si mesmo. E eu acho muito legal essa analogia dele que ele faz de você é uma, como é que é? De borracha. De borracha. Eu acho muito legal essa analogia. Muito bacana. Eu não sei como é que ele visualizou isso. Quando, almofada de borracha. Falei, cara, que muito bacana. Porque o negócio vai... Né? Eu fiquei imaginando a energia chegar assim... Muito legal. Que mais? Tá tudo realmente ligado à vontade, né? Você assimila o que resolve assimilar, é uma vontade. Né? A energia só tem um positivo, a força que você deixar também é uma vontade. Então, no fim, tá tudo ligado à vontade. Por isso que eu achei legal que ele fala, sou o centro de vontades e poder pessoais. Nossa, faz total sentido, né? Achei bem bacana, achei bem legal. Para mim fica uma reflexão, né, do quanto a gente muitas vezes danifica o nosso corpo, as nossas emoções, sem ter consciência disso. Então, eu acho que é uma responsabilidade para que a gente cada vez mais observe tudo isso e tente viver de uma forma mais adequada. Assumir a responsabilidade de ser o senhor da sua vida, né, Vanessa? Que é fácil a gente jogar nos outros, né, nas situações. Mas a responsabilidade é nossa mesmo. E veja que nesse caminho não tem essa preocupação social, né,
Então eu tenho que fazer parte, eu tenho que ser agradável, eu tenho que não sei o quê. Não existe nada disso. Se você é o Senhor e o comando da sua vida, quem faz as suas escolhas é você. Não tem nada a ver com o outro, ser agradável ou desagradável, mas simplesmente é você fazer o seu caminho e saber o que é bom para o seu caminho. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, na verdade ela sempre se justifica. Começou, ela já está justificando, às vezes eu não entendo nem o que ela está falando. Aí um dia eu falei, semana passada eu falei assim, mas você se justifica por tudo? E ela falou assim, não, mas é que eu estou acostumada. Eu estou acostumada a me justificar por tudo. Então, qualquer coisa dentro do próprio horário dela, ela está se justificando. É como se ela não soubesse viver de outra maneira. Então, quando você está nesse resgate ou nesse reencontro do teu poder pessoal, não existe isso. Porque a justificativa já implica o fato de você achar que está sempre fazendo alguma coisa errada. Você está sempre explicando o que você faz. E isso, de certa forma, também foi colocado para nós, que assim deveria ser lá atrás. E hoje nós sabemos que não. Porque nós somos responsáveis pelo nosso caminho. Né? E o fato de ter este poder, óbvio que já está associado, né? Não fazer mal a ninguém, não querer mal, não julgar, quer dizer, aquilo que eu quero para mim, eu vou desejar para o outro. Quero ser livre de tudo isso e tenho que entender que o outro também precisa ser livre. Isso é ser um curador, tá? Isso é o caminho do curador. Do autocurador e do curador. Né? E da mestria, Da mestria. Eu lembrei de uma palestra que eu escutei uma vez, acho que foi ano passado, no auge da pandemia. Eu não vou lembrar o nome do professor, mas ele era, se não me engano, ele era norte-americano. Ele é norte-americano. Né? E aí ele dizendo, como eu não recordo se ele falava de cearense ou de brasileiro, que muitas vezes se subestima muito. Não todos, claro, né? Mas uma grande parte. Porque dizia assim, eu vou à casa do Xavier e da Rosana, por exemplo, vou fazer uma faxina, né? Digamos. Aí quando eu termino, vocês me pagam e tudo, obrigado. Desculpa aí qualquer coisa, viu? Estou pedindo desculpa porque eu não fiz nada de errado, né? Todo esse negócio aí, desculpa aí se foi alguma coisa, a gente se baixa demais, né? Assim, por quê? Eu não fiz nada demais, a não ser que tivesse quebrado alguma coisa, ou perdão, naquela hora e tal, mas é um costume que a gente tem que colocar, né? A ter. Mesmo quando você visita, né? Como tá... Mesmo quando você visita, você vai, as pessoas visitam, assim. Dentro de casa, né? Embora a pessoa fale desculpa qualquer coisa. Ou quando você entra na casa da pessoa, a pessoa fala, desculpa a bagunça, mas se ela não tivesse falado, você nem ia olhar, mas como ela falou, aliás, aí eu vou olhar. Às vezes nem tem bagunça, né? Às vezes nem tem bagunça. Mesmo, né? Mas eu acho aí que eu vou começar a procurar. A Camila falou de subserviente, né? Você já se coloca sempre para baixo. E, é o que a Célia falou, você está indo na casa da pessoa, a casa é da pessoa, meu. Você não tem que reparar em nada, você nem né? conhece, você nem conhece. Não é verdade? Mas tem época, enfim, teve um período que eu pedia muita desculpa. E aí era uma pessoa até que tinha aqui no grupo, que não está mais aqui com a gente, e que ela que me deu um toque, assim. E tinha muito a ver no que ela me falou, entendeu? Porque se você tem o hábito, às vezes você sente a necessidade de pedir desculpa por uma, sabe, assim, por nada você pede desculpa, mas aí você tem que rever o que está acontecendo. O que está lá dentro de você que está, entendeu? Te incomodando a esse ponto e que você, de repente, você nem está percebendo. Quando você vê, você já pediu, entendeu? Tem isso também, né? Tem essa questão cultural que a Camila falou. Uma vez eu vi um negócio parecido com isso, Camila,
que o cara falava que é cultural, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, ou né, na língua inglesa em geral, quando você pede para pessoas, né, tá no seu caminho, quer que a pessoa te dê licença, eles falam, com licença, né, me dê licença. A gente, em português, fala desculpa, né, a gente pede desculpa para a pessoa para poder passar, e eles falam de uma outra forma, entendeu? Então, assim, está tão arraigado na nossa cultura, que até na forma que a gente fala as coisas, isso vem mesmo. Mas tem pessoa que até te irrita de tanta desculpa que ela pede. Ai, desculpa. Se mexeu, ai, desculpa. Fez isso aqui, ai, desculpa. Você fala, meu, perde o sentido da palavra, né? Acho que aquilo é automático da pessoa, de tanto ela estar acostumada a agir daquela maneira, é um movimento automático da pessoa. E você fica olhando, você fica aflito. Não é nem rir, você fica aflito com tanta desculpa que a pessoa está te pedindo, porque é aquela velha história, ó, ele está ensinando aquilo não influenciar, lembra, isso, leis herméticas, não te influenciar, mas aquilo incomoda, te perturba, não no malzinho, mas de tanta desculpa que a pessoa... Você se sente mal com tanta desculpa que a pessoa está pedindo. Às vezes até esse mal é da própria pessoa, entendeu? É isso que eu falei, mas aí... Entendeu? De repente, nem a pessoa não está percebendo que ela está falando daquele jeito, mas aí tem que, dar um toque, tipo, o que está acontecendo com você que você está pedindo tanta desculpa? É automático, fica automático. Para e pensa, tem alguma coisa errada aí dentro, não é possível. E não é a pessoa que está do lado de fora que vai ter que descobrir, é a outra pessoa que vai ter que fuçar dentro da caixinha dela para descobrir. Eu me lembrei de como tem vários pacientes que pedem desculpa quando choram. Ah, também. Eu acho muito curioso. Isso, também. Mas eu acho que isso aí tem a ver quando era criança, né? Que ia chorar, a mãe, não chora! Célia, não, eu acho que é vergonha do sentimento mesmo. Tem um lugar que você pode chorar ali. Mas é um constrangimento grande, né? Da vulnerabilidade. Sim, mas é por isso, é porque, entendeu? Foi acostumado, não pode ficar chorando. Cala a boca, não pode chorar, então... Culpa a curiosidade, Verônica. Como se chorasse, estivesse julgando o peso dele para você, entendeu? Não, a pessoa fica com vergonha. Pelo menos aconteceu isso essa semana, a pessoa tinha uma vergonha. A vergonha de chorar, como a Verônica falou, como se aquilo fosse vulnerável, fosse pequeno, fosse feio, né? Mas era vergonha. Hoje uma pessoa conversando comigo, ela chorou porque perdeu uma filha de 24 anos e é uma coisa normal. E ela me pediu desculpa por ter chorado. Gente, as pessoas... É muito normal, entendeu? Ela está de luto, mas ao mesmo tempo ela não pode chorar, né? Ou pelo menos ela julga que ela não pode chorar. Então, se ela chora, ela pede desculpa. Eu acho que é a educação que a gente teve, viu? Aquela educação do demonstrar sentimento. Eu ia perguntar se a maioria eram homens, mas acho que a gente está falando de uma coisa bem maior aqui, né? Assim, não está falando só daquela cultura que o homem não pode chorar, mas uma coisa geral, né? É geral. As mulheres também com a mesma coisa, né? Então me surpreendeu quando vocês falaram isso aí, né? Tem esse negócio de querer ser perfeito, né, o tempo todo. Então, se você chora, você não é perfeito, né? Alguma coisa... Cai a máscara do forte, né? Cai a máscara da pessoa forte. Sabe o que eu me lembrei agora? Eu me lembrei agora de uma pessoa, nossa, isso também faz tanto tempo, meu Deus, fiquei até emocionada agora de lembrar dessa pessoa. Mas acho que também já comentei, ela levava a caixinha dela de lenço para não gastar o meu. Ela já sabia que ela ia chorar. Então ela fala, eu gasto muito... Então, a gente está rindo aqui, mas é um sintoma, né? Não estou condenando ninguém a rir, porque, né, até alivia a tensão nossa de todos esses assuntos, né, que mexe com todo mundo. Mas ela entrava e a primeira vez eu achei estranho ela ali. Na primeira vez eu pensei assim, nossa, mas que pessoa egoísta, arrogante, não quer usar o lencinho. Foi meu primeiro pensamento quando eu vi a pessoa. E depois, não... Ela tinha vergonha de tanto que ela gastava os lencinhos e que outros iam ficar sem lencinho.
Olha, Nossa, pessoal, acabei de lembrar que eu tô se devendo uns R$200 no lencinho. Pelo menos se ela Pô, vai ser, olha, lencinho pra caramba, hein, Monique? Ô, Fátima, então levando dinheiro, pelo amor de Deus. R$200 de lencinho é lencinho, ó. Provavelmente. Como faz? Se você, levando... você cobrar Ó, pix por Monique, se lencinho, aí você vai levar seu bloquear o Banco lencinho, você Central. pode chorar mais, tá? Eu acho que a Fátima tinha que escrever assim, né, ali no espaço, como que é a história, paçoca, não é? Que é? Pode trazer doces e lencinhos. Cocadas, trazendo o seu lencinho, você pode chorar mais. Lencinho e cocada, sempre. Não vamos falar em levar doces, não, porque aí não me ajuda. Olha, obrigatório uso de máscara, trazer caixinha de lenço e um docinho. Tá bom. Mas voltando aqui, e um olha, sabonete. Quanta coisa nós vamos aprendendo com, entre aspas, pequenos detalhes das pessoas. Entre aspas, porque não é pequeno, né? Mas uma pessoa, ela não vai ter essa visão, esse olhos de ver, né? Então, você tem que ir aprofundando nesse processo, tanto de autoconhecimento, quanto nessa vontade de conhecer o outro, de perceber o que ele está expressando. Né? E por muito tempo ela ia lá com a caixinha dela. E depois, eu me emocionei por causa disso. Eu acabei abrindo um espaço na mesinha que já era para a caixinha dela, como se fosse assim, ó, eu não estou recebendo sua caixinha, eu recebo teu sentimento, eu recebo sua lágrima. Né? Então, eu empurrava a caixinha, quando era perto do horário dela, empurrava a caixinha que era do espaço, né? Para que ela colocasse a caixinha dela do lado dela como se fosse uma aceitação. E junto, ó, estamos juntos, estamos unidos. Né? E depois foi muito legal, mas depois ela passava por a caixinha dela lá, depois ela pegava, levava embora a caixinha e ficou assim, mas foi muito legal. Depois, com o tempo, o choro foi diminuindo pela aceitação dela, das coisas dela. Pessoal, ó, isso aqui, ó, como é que eu posso falar? Vocês aprendem muito de psicologia, né? Comigo, com a Verônica, tudo, né? Mas você vê, são coisas que você não aprende na faculdade, são coisas que você vai aprendendo, sei lá, como eu tenho espiritualidade, vou falar, eu tenho espiritualidade acompanhando também, né? Tipo, abre um lugar na mesinha, mas assim, é da intuição, vamos falar dessa maneira. É da intuição, é de, sei lá, inspiração, canalização. Não é a faculdade que te dá isso, a faculdade é aquela coisa, né? Pau, pedra, pau, tal, né? E aí você vai aprendendo com, né? Com cada ser humano. Lembrei da frase do Jung, uma alma humana tocando outra alma humana. E com cada ser humano você vai aprendendo uma forma, né, de lidar. E o que é acolhimento? Foi um acolhimento. Era um acolhimento à caixinha dela, que era um acolhimento dela e dos sentimentos dela. E que facilitou ela expressar os sentimentos, né? Se colocar no lugar do outro, de ser solidário, né? Se eu tiver numa determinada faixa vibratória, uma situação de Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed.